Mas célula de Hadler, ventos alísios? Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, canal Geografia, curso de Climatologia Geográfica para o ensino médio. E nossa aula de hoje, circulação atmosférica. E para começar a falar, eu volto com um conceito que a gente já trabalhou em aulas anteriores, que é a alta e baixa pressão. Lembro você que o vento vai de alta para baixa. Quando eu falo alta pressão, eu estou falando que as moléculas estão muito mais juntas, tudo muito mais denso, então mais pesado, tende a descer. Quando eu falo baixa pressão, as moléculas estão mais esparçadas entre uma e outra. Consequentemente, ela fica mais leve, tende a subir. No momento que ela sobe, não existe vácuo no mundo, a área de alta pressão toma o seu espaço. Aquece, sobe, a de baixa pressão resfria, desce e nós temos a zona de convecção. Quando eu falo de alta pressão, estou falando de subsidência desse ar. Quando eu falo de baixa pressão, estou falando de ascendência desse ar. Então, no momento que ele desce, ele faz esse trajeto, e no momento que ele sobe, ele faz esse trajeto, encontrando os dois. E aí você tem uma zona de convecção, outra zona de convecção, que é da relação entre alta e baixa pressão. Aqui está o esboço da circulação atmosférica, mas eu trago aqui primeiro para facilitar o nosso entendimento. Vem cá. Primeiro ponto, vamos falar que aqui é a linha do Equador. Então, eu estou falando de latitude zero, onde recebe a maior incidência de radiação solar. Os raios chegam de uma forma muito mais direta, muito mais perpendicular. Então, aqui tende a aquecer mais no planeta Terra. Seria essa área aqui. Se é quente, eu falo que é uma área de baixa pressão. O ar tende a subir. O ar subindo, chegando em alta atmosfera. Vou lembrar de outro conceito que eu falei com vocês, do conceito de gradiente vertical térmico. A cada 1 quilômetro em altitude em relação ao nível do mar, eu tenho um decréscimo de menos 6 graus Celsius. Então, esse ar vai subindo, vai diminuindo a temperatura. E eu estou falando da região equatorial, que tem muito mais água do que continente. Então, no momento que aquece essa água, esse ar sobe com muito vapor. E esse vapor vai gerar a formação das nuvens cúmulos nimbus, que nós temos lá na Amazônia, que nós vimos durante todo o curso, a formação e a influência das cúmulos nimbus na dinâmica climática da maior floresta equatorial do mundo, que é a floresta amazônica. É característica de clima equatorial. Dá uma olhadinha na classificação. As principais características do clima equatorial: temperatura que não oscila. Nós temos aí uma pequena amplitude térmica dos meses de janeiro a dezembro e também a chuva. Você tem uma concentração maior nos meses que está a estação do verão e quando a gente chega lá no inverno, essa pluviosidade diminui. Mas em comparação a outros climas, é muita água que nós temos aqui no clima equatorial, principalmente na região amazônica. Uma das principais características, então, é a quantidade de chuva, que é formada a partir disso daqui. Calor, 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 evapora, evapora, evapora. Esse vapor vai acender a área de baixa pressão, formar as nuvens cúmulos nimbus, diminui a temperatura e
precipita em toda essa área equatorial. Aqui são os rios voadores, que também falamos durante o curso. Aí o que acontece? Chega aqui, então você vai ter um decréscimo da temperatura, você vai ter a formação de uma área de alta pressão, então esse ar está mais denso e mais pesado, ele tende a descer. Mas ele poderia descer assim, subiu, desceu, subiu, desceu. Só que não. O que acontece? Ele vai virar, vai ter uma força que vai levar ele a fazer um movimento de arco. Quem é essa força? É a força de Coriolis. Ao mesmo tempo que esse ar sobe carregado de umidade, ele vai descer. Mas quando ele desce, a Terra está girando. E esse movimento de rotação vai gerar uma força que esse vento vai ser deslocado para áreas de alta pressão, próximo do trópico de Câncer e próximo do trópico de Capricórnio. Esses ventos que são deslocados eu chamo de contraalísios. No momento que ele chega até baixa atmosfera, de novo ele aquece e vai tomar o espaço aqui, não vai? Tomando o espaço, ele sobe, vai diminuir a temperatura, desce, aquece, sobe, diminui a temperatura, desce. Esse vento que vai da região dos trópicos até a região do Equador, eu chamo de alísios. Então guarda isso daqui. Eu tenho contralísios do Equador para os trópicos e os alísios dos trópicos para o Equador. Então você tem aqui as duas células e elas recebem o nome de células de Hadler, tanto no norte quanto no sul. Essa área aqui eu vou chamar de zona intertropical, que é a parte da latitude dos cavalos, da ausência de vento que ocorre no meio do Oceano Atlântico. Mas a circulação atmosférica, ela continua. Dá uma olhadinha aqui na área polar de alta pressão, tanto no Antártico quanto no Ártico. Você tem duas áreas de alta pressão que vão interagir com a mediana entre a região tropical e os polos, que é uma área de baixa pressão. Então aqui no meio a temperatura é mais alta em relação à região polar. Então na região polar o vento vai em direção a essa mediana e volta, vai e volta. É o mesmo processo que eu expliquei aqui. Então o vento vai de alta para baixa e depois você tem aqui o vento de baixa pressão ocupando o espaço deixado pelo vento de alta pressão. Esse movimento aqui vai gerar uma célula, é a célula de Ferrel. Então guarda isso, a célula de Ferrel é a relação entre a área de alta pressão polar e a mediana entre a área tropical com a área polar, que vai ser uma área de baixa pressão. Então você vai ter uma outra célula aqui. Temos a célula de Hadler e a célula de Ferrel. E a área de alta pressão, quando o vento vai em direção à região tropical, eu tenho os ventos polares, os ventos frios e secos. Esse fenômeno ocorre tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Durante as aulas também, eu falei da formação dos desertos, que nessa região tropical você tem os grandes desertos do mundo, como o deserto do Saara, como o deserto do Kalahari, o deserto australiano e também o deserto do Atacama. Somente no quadrilátero que envolve Cuiabá, Santiago, Buenos Aires e São Paulo, nós não temos a formação de deserto por conta de toda a riqueza da floresta amazônica que nós vimos aí durante a aula. E esse fenômeno proveniente da área do Equador, que vai carregando essa umidade até altas atmosferas, condensando e precipitando uma grande quantidade de chuva, é responsável muito pela regulação desse clima na região sudeste do Brasil. Lembro você, para a gente encerrar, que os ventos alísios vai transportar toda essa umidade até a Cordilheira dos Andes e vai ser chicoteada até essa região que é o quadrilátero mais sortudo do mundo, que não tem um deserto tão hostil
como os desertos das latitudes dos trópicos. Gostaram da aula? Nessa aula eu abordei pressão atmosférica, zona de convecção e discorremos sobre a circulação atmosférica no planeta, dando ênfase à região amazônica. Então até a nossa última aula do curso de Climatologia Geográfica para o ensino médio. Professor Jean Azevedo, canal de Geografia, curso de Climatologia Geográfica para o ensino médio.